escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, e no qual seria toda a sua descendência, seria a promessa da vida de nosso Senhor, o Messias Jesus Cristo. Quando nós falamos, aleluia, de escolhido, nós falamos de muitas lutas, de muitas promessas e de muitas batalhas. Quando Jesus foi prometido a nascer de Maria, quando o anjo veio e falou para ela que dela iria nascer o Messias, o inimigo tentou matá-lo quando ele era ainda criança. Durante toda a sua trajetória, nós vemos que ele passou por muitas lutas, apedrejamento, até ser levado para a cruz, porque Satanás não queria que se cumprisse o que Deus tinha planejado para a vida dele. Na nossa vida também é desta maneira. E na vida de Davi, quando Deus o escolhe, Satanás também luta para que não se cumpra o que Deus prometeu para ele, que era de ser rei. Quando Samuel convida a Jessé e pede para que ele viesse ao sacrifício e chama toda a sua família, ele traz todos os seus filhos, mas um ele deixa para trás. Havia tantos que ele poderia deixar para cuidar das ovelhas, porque a Bíblia vem nos mostrar aqui que Jessé não era um homem pobre, de poucas posses, aleluias, mas também não vem dizer que era um homem rico, mas que havia pessoas que poderiam estar no campo cuidando das ovelhas, enquanto seus filhos, aleluia, inclusive o menor da casa, que era para ser o principal, que era para estar num momento de festa, adorando a Deus, para aprender como sacrificar, como escolher o Deus verdadeiro, estar na presença do Senhor, mas esse ele deixou para trás. E nós vemos que foi da vontade dele deixar ele para trás, não. Foi o inimigo, Satanás, colocando já no coração dele que ele não estava preparado para estar na presença do Senhor. Aleluia. E aqui a Bíblia vem nos dizer, irmãos, que ele levou todos os seus 7 filhos para ir aos sacrifícios. E foram ungidos, aleluia, para ir naquele local sacrificar a Deus. Aleluia. E a Bíblia vem nos dizer, irmãos, que passa o primeiro perante Samuel, e Samuel quer ungir, mas Deus diz não unge. Passa o segundo e ele quer ungir, mas Deus não unge. Passa o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Nós vemos que 7 vezes, glória a Deus, Satanás tenta mudar os planos do Senhor, dizendo para aquele homem que era servo do Senhor: faz, unge. Quantos não têm feito isso, irmãos? Você às vezes, Deus diz: vai em tal lugar, que eu tenho algo para te fazer. E quando você chega lá, alguém me convence a fazer o que Deus não disse. Mas Deus disse: vai lá, você tem que fazer desta forma, dessa maneira, você vai orar. Você não vai orar, você vai falar para a pessoa isso e isso, mas quando chega lá, a pessoa às vezes é amiga e insiste muito. Igualmente aqui, irmãos, foi 7 vezes que este homem, que os filhos passaram por Samuel, ali o inimigo estava insistindo para que ele escolhesse o rei errado. Da mesma maneira como Deus envia, aleluia, profetas, aleluia, até alguém, as pessoas convencem os profetas para que façam o que eles querem e não o que Deus mandou. Mas aqui, irmãos, a Bíblia vem nos mostrar que Samuel persistiu em obedecer ao Senhor. Não foi à toa que ele era, aleluia, juiz, profeta, sacerdote, escolhido de Deus em Israel. Aí nós vemos, irmãos, por que Deus escolheu Davi. Mas primeiramente, irmãos, nós vamos ver por que Deus não quis, rejeitou Saul. A Bíblia vem nos dizer aqui, irmãos, no capítulo 15, do versículo 10: então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e chamou ao Senhor toda aquela noite.
De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Cármelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Olha o que Samuel fez, irmãos. Samuel, irmãos, ele gostava de Saul. Ele tinha uma intimidade com Saul. Aleluia. E a Bíblia vem nos dizer aqui que ele estava há muito tempo chorando, angustiado, porque Saul não fazia mais a vontade de Deus. Deus tinha rejeitado ele. Aleluia. E Saul, irmãos, ele foi escolhido pelo povo porque ele era um homem apropriado para ser um guerreiro, para lutar as guerras pelo povo, para vencer batalhas. Mas aqui nós vemos o que ele também queria fazer. A Bíblia vem nos dizer que logo que ele fez, venceu algumas guerras, logo ele foi erguer um monumento para ser adorado, se esquecendo totalmente de quem era o verdadeiro para ser adorado naquele lugar, que era Deus. E esse foi o motivo que Deus o rejeitou, irmãos. Não foi, irmãos, porque ele não foi para lá e obedeceu a Deus, porque Deus já sabia que ele não iria obedecer a ele, porque ele já queria ser um Deus naquele lugar, ele já queria ser adorado no lugar de Deus. Todos os reinos da terra que se levantaram contra Israel, nós vemos que eles queriam desta mesma forma os reis serem adorados, eles erguiam monumentos, estátuas deles para que o povo adorasse. E esse rei aqui não era diferente do rei que o povo tinha escolhido. Saul não era diferente dos outros reis, e Deus viu que esse não era o modo que ele tinha escolhido para o povo de Israel. Não era a vida que ele tinha escolhido para o povo de Israel, pois aquele reino que ele escolheu era um reino diferente. Aquelas pessoas que ele tirou lá do Egito e colocou no meio, aleluia, da idolatria, que ele colocou no meio da perversidade, da maldade, e ele disse: eu arrancarei, eu tirarei de lá e darei lugar para vocês morar, e vocês serão uma bênção a todas as nações. Mas logo, irmãos, que o povo se esqueceu e escolheu este rei foi o rei que eles queriam, era a mostra do que eles queriam. E a Bíblia vem nos dizer que Israel pecou mais do que todos os reinos da vizinhança. Irmãos, quando Josué é escolhido para lutar e para atravessar o povo pelo Jordão, para introduzir o povo na terra prometida, o que é que Deus faz? Qual é a primeira coisa que Deus faz? Diz: vai, destrua toda aquela cidade e não traga nada de lá, não deixe ninguém vivo e não traga nada de lá, tudo será entregue para o Senhor. Aleluia. Mas nós vemos que lá teve um homem que achou uma capa de ouro bonita e guardou aquela capa de ouro e levou para a sua tenda junto com alguns tesouros. E a Bíblia vem nos dizer que depois o povo saiu novamente para a guerra e foi grande a sua destruição, foi grande essa derrota. E Josué foi perante o Senhor, perante o sacerdote, e perguntou para ele, e ele orou, e o sacerdote disse: vai à tenda. E lá naquele lugar, irmãos, todos daquela casa morreram. Aleluia. Porque a presença não estava mais no meio do arraial. O pecado estava na vida de uma só pessoa, de só uma casa. Quando nós estamos aqui na presença do Senhor, irmãos, Deus se faz presente na nossa vida, e Ele quer nos abençoar. O Espírito Santo quer descer e tomar toda a casa, assim como no dia de Pentecostes, que todos estavam adorando, aleluia, e a Bíblia nos diz que ali desceu línguas de fogo e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aí nós vemos que Deus não tem divisão de pessoas, Ele que escolhe a todos, e todos Ele quer encher de tal maneira que vinham glorificar o nome do Senhor, assim como foi no dia de Pentecostes, porque todos nós somos chamados por Deus para fazer a vontade dEle, para nesses últimos dias estarmos presentes a Ele, Senhor. Assim como Samuel
era chamado e ele dizia: estou aqui, Senhor, fala que eu ouço. O teu servo ouve. E o Senhor falava e ele obedecia. Mas quantas vezes o Senhor tem falado, aleluia, e nós não temos obedecido à voz do Senhor. E o Senhor tem sido misericordioso, porque se não fosse Jesus ter morrido na cruz por nós todos já teríamos perecido como Saul. E a Bíblia, irmãos, vem me dizer que quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E aqui, irmãos, quando ele unge a Davi, todos voltam para a sua casa. Todos voltam para a sua casa. Davi volta para o campo, vai cuidar novamente das ovelhas. Aí você se pergunta: mas Deus ungiu ele para ser rei, mas ali naquele lugar ainda tinha um rei. E a Bíblia nos dizer que poucos dias depois, eu não sei quanto tempo que a Bíblia não relata, se passou alguns anos, a Bíblia diz que veio um espírito mau da parte de Deus que atormentava Saul. E alguém foi até Saul e disse: manda chamar alguém que saiba tocar. E ali naquele lugar tinha um homem que disse: olha, eu conheço alguém, o filho de Jessé. É um homem valoroso, que luta muitas batalhas, valente, glória a Deus, e que o Espírito de Deus está com ele. Aleluia a Deus. Olha qual é o tipo de pessoa, irmãos, que nós queremos e que nós devemos buscar. Aqueles que Deus está com ele. Esse é o tipo de pessoa que nós devemos estar com ele. Por quê, irmãos? Aqui ele era um guerreiro, ele era valente, ele sabia lutar com armas? Não, mas ele era valente porque Deus estava com ele. Ele vencia lutas e batalhas porque Deus estava com ele. Aleluia. Quando, irmãos, Saul chama ele, ele vai, e Saul vai e manda cartas para seu pai, dizendo para ele que era para ele permanecer ali, porque ele se agradou de Davi, que ele gostava da presença de Davi, porque Davi fazia tudo para agradar o rei, de acordo com a palavra de Deus. Constantemente ele estava na presença do rei, ele estava cuidando dos afazeres da sua casa. Ele era jovem, como foi ungido o rei, tinha apenas 12 anos. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que ainda era praticamente uma criança hoje em dia, mas ele foi escolhido por Deus quando ele tinha 12 anos. Quantos jovens hoje em dia que nós vemos, irmãos, que nem querem saber de Deus. Mas Davi, quando tinha 12 anos, Deus o escolheu entre milhares e milhares. Tinha tantos, irmãos, que eram fortes, que eram guerreiros, que eram capacitados, aleluia. Mas Deus não queria esse tipo de pessoa, porque Deus quer pessoas que obedeçam a Ele. Deus não quer pessoas que sejam bonitas. Deus não quer pessoas que sejam elegantes, que saibam falar. Aleluia. Deus não quer pessoas que cantam maravilhosamente. Aleluia. Deus não quer pessoas que tenham um físico fenomenal. Ele quer pessoas que obedeçam a Ele, que Ele vai fazer a sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Se nós formos ler, irmãos, aleluia, em Atos, capítulo 13, quando Paulo vai fazer a sua primeira pregação, aleluia, ele pregando, ele dá testemunho de Deus, aleluia, a favor de Davi, dizendo que Deus escolheu Davi, porque Davi era obediente. Deus mandava e ele fazia. Aí nós vemos que Samuel unge Saul para ser rei de Israel, mas Deus mandava e Saul não fazia. Ele fazia de um jeito que Deus não se agradava.
Quando ele foi para matar, ele matou um menino, matou criança, matou mulher, matou mãe, matou pai, mas ele não matou o rei, ele não matou o melhor das ovelhas, o melhor do gado, e Deus disse que era para matar tudo. E ele disse: não, mas eu trouxe as ovelhas e os melhores bois para sacrificar ao Senhor. Eu trouxe o rei também para apresentar. E o Senhor disse: vai lá e castiga este povo, porque quando o povo saiu do Egito, eles não deixaram o povo passar. Aleluia. Eles fizeram guerra contra mim. Então eu vou castigar eles, porque eles impediram que meu povo saísse do Egito. Quando meu povo estava saindo do Egito, eles foram lá fazer guerra contra ele, e eu vou castigar ele. Mas ali, irmãos, Deus estava apenas colocando Saul à prova, porque Deus já sabia que Saul não ia obedecer a ele, porque, aleluia, Saul se mostrou um guerreiro muito bom. E quando nós somos muito bons naquilo que nós fazemos, irmãos, nós temos a nos ensoberbecer, a achar que nós somos o melhor. E Deus não quer o melhor. Ele não quer que você seja o melhor em tudo, mas Ele quer apenas que você obedeça a Ele e faça o melhor da maneira dele. Faça o melhor para estar na presença dEle. Faça o melhor para buscar Ele. Faça o melhor quando você estiver na sua presença, na sua casa, no seu trabalho, adorando e servindo. Aleluia. Não temendo a ninguém, porque quando você teme o homem e esquece de temer a Deus, você perdeu a sua vida. E você não tem poder para tirar a sua vida, mas Deus tem. E Deus nos diz que Ele tem poder para dar e tirar a vida. Então nós não devemos temer o homem. Quando Daniel foi enviado um decreto para que ninguém adorasse outro rei, mas ele mesmo sabendo, 3 vezes por dia ele adorava a Deus. Ele não temeu para a sua vida e continuou adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Aí nós, irmãos, hoje nós ouvimos a palavra do Senhor. Davi aqui, irmãos, foi ungido rei. Não foi falado mais nenhuma palavra, só foi lhe derramado óleo, e ele sabia que ele foi ungido rei naquele momento. Mas seu pai e sua família voltou para casa, ele foi novamente cuidar do rebanho, voltou para o campo. E as lutas e as bênçãos começaram a vir. Como que as bênçãos vêm nas nossas vidas, irmãos? É só com alegria? Não, irmãos. As bênçãos vêm através da nossa vida com lutas e batalhas. Ele foi chamado aqui para a presença do rei, e lá, irmãos, ele começou a aprender o que era ser um rei. Porque se antes do espírito mal vir na vida de Saul, ele já fazia o que não agradava a Deus, imagine quando o espírito ruim de Deus veio na presença dele. Quantas e quantas maldades ele não fez. E Davi estava ali constantemente perante ele, observando e olhando e aprendendo o que ele devia e não devia fazer. Quando nós vamos, irmãos, adorar num local no qual não é de costume nós adorarmos, e nós chegamos lá, nós não fechamos os nossos olhos quando entramos na porta até a hora de nós sair, não. Nós ficamos com nossos olhos e nossos ouvidos abertos e observamos o que está acontecendo, e tudo que é bom, a Bíblia diz que nós devemos guardar, e o que é ruim nós lançamos por terra. Quando ela diz assim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, entrar em toda a cidade, aquele que o receber ficar na casa, e aquela casa que o receber, aleluia, lá ficar, e se o dono da casa for digno, aleluia, será abençoado. E se receber a palavra do Senhor naquela casa, aleluia, o Senhor estará ali fazendo morada e transformar a vida daquela pessoa. Mas se aquela pessoa não aceitar, ou aquela cidade, quando sai, que bate os pés, aleluia, tirar e bater a sandália dos seus pés, porque a bênção do Senhor vai voltar com vocês.
Desta mesma forma é a nossa vida. Nós entramos e saímos em muitos lugares, mas quando nós vamos, a presença do Senhor vai conosco. Aleluia. Quando nós saímos, a presença do Senhor tem que estar conosco também. Aleluia. Não é quando nós entrarmos num lugar, aleluia, que haver muitas práticas e nós sermos contagiados, aleluia, com aquilo que não agrada a Deus, e nós saímos de lá e levarmos para nosso lar, levarmos para nossa casa de adoração aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Davi estava aprendendo a ser um verdadeiro rei. E quando ele foi chamado, irmãos, Deus foi colocando a diversidade nos seus caminhos, guiando ele até um dia, irmãos, que ele vai obedecer ao seu pai, vai para um campo de batalha, e lá no qual há um gigante que há muitos dias está a desafiar o Deus de Israel, o povo escolhido de Israel. E ele indagando, conversando, sendo um homem corajoso, não porque ele sabia lutar, mas porque o homem, irmãos, que teme a Deus, ele não teme mais nada, ele não tem mais medo de nada, ele não tem medo nem da sua própria morte, porque quando ele está com Deus, ele sente que se ele morrer, é porque Deus quis que ele morresse e levar para ele. Ele não morre fora de hora nem fora de tempo, ele só morre no tempo certo e na hora certa. Aleluia. Quando Deus me enviou o profeta até na casa de Ezequias, diz: olha, prepara a tua casa porque tu vai morrer. E Ezequias diz, foi para a parede e orou, e o Senhor mandou o profeta voltar lá e dizer para ele que ele estaria dando mais 15 dias, mais 15 anos de vida. Então ele sabia o dia que ele ia morrer. Nós, irmãos, que estamos na presença do Senhor, nós temos que nos alegrar na presença do Senhor quando o Senhor nos diz: eu vou te levar. Tu já fez, porque o Senhor está dizendo assim: tu já fez, chegou a tua hora. Aleluia. Igualmente ele falou para Isaías aqui: prepara a tua casa. Ele está dizendo: escolhe alguém para te colocar no teu lugar. Não deixe de qualquer maneira, escolhe alguém para colocar no teu lugar. Porque eu vou te levar, porque tu já me obedeceu, tu já fez o que eu queria. Mas Isaías disse ainda: eu ainda quero mais do Senhor, eu ainda quero fazer ainda mais. E o Senhor disse a ele: eu ainda vou te dar mais 15 anos, eu ainda vou te dar mais filhos, eu ainda vou te dar mais riqueza, eu ainda vou te engrandecer mais ainda. Aleluia. E aqui, irmãos, Davi levando os pães para seus irmãos, queijos, aleluia, no campo de batalha, ele ouve e ele sai para, no momento que ele chega, no qual aquele gigante estava desafiando o povo, aleluia, e ele soldando ali, falando aqueles homens que estavam com ele ali, aquilo que ele falou chegou até os ouvidos de Saul. E Saul, irmão, chamando ele, aleluia, disse para ele: tu ainda é um menino, tu não tem forças. Aquele gigante, muito antes de tu nascer, ele já lutava, ele já enfrentava batalhas. Aleluia. E ali, irmão, Saul pega as suas vestiduras, as suas vestes e veste ele. Mas, irmãos, ele não sabe nem se movimentar, ele não consegue nem andar com as vestes, com a espada, no qual era para lutar a guerra. Aleluia. Mas, irmãos, ele tira aquelas vestes, e a Bíblia diz que ele foi até o ribeiro e juntou 5 pedras. Aleluia. Olha o que Deus está nos falando através dessa palavra. Não é a armadura física, não é o capacete físico, não é a espada, não é a lança que dá a vitória, irmãos. Quando ele tira toda aquela armadura, aleluia, Deus estava dizendo para aquele rei, dizendo assim: olha, tu está vendo, eu estou te mostrando que tu não foi ungido rei, mas não é por causa da tua grandeza, porque tu sabia lutar. Todos esses teus servos que estão lá no campo de batalha são todos homens destros que sabem lutar na guerra.
mas nenhum tem coragem para lutar com o gigante. Mas está aqui um jovem que não usa espada, que não usa lança, que não usa capacete, que não usa couraça, que está apenas com um cajado. A Bíblia vai nos dizer que ele pegou seu cajado, o seu alforje, foi até o ribeiro e pegou 5 pedras e foi enfrentar o gigante Golias. E a Bíblia vai nos dizer que ele usou apenas uma pedra, porque não foi a sua força, mas foi porque Deus estava com ele. E quando Deus está na nossa vida, irmãos, você está esquecido lá no campo. Você está vivendo uma vida na qual ninguém dá nada por você. Você está vivendo uma vida na qual os seus irmãos, o seu pai, os seus governantes, os seus vizinhos, não dá nada por você. Mas Deus está na sua vida para transformar, para lhe fazer ser rei e para fazer a diferença, para que todos venham ver, aleluia, e venham crer, e venham acreditar, aleluia. Porque os irmãos de Davi sabiam e conheciam a sua índole, como ele era. E quando ele chegou ali na presença, quando ele estava falando, Abinadab, irmão, disse: tu já está se metendo, tu já está aqui querendo se mostrar, aleluia, tu já está querendo aparecer, eu te conheço. Mas nós vamos ver, irmãos, que quando chega a hora, nós temos que tomar a escolha, nós temos que escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida, aleluia. E nós vemos que os irmãos, a família de Davi, escolheram estar do lado dele, aleluia, escolheram o lado certo. Por que eles escolheram o lado certo? Porque Deus estava com Davi. Glória a Deus. Agora, quantos não têm escolhido o lado errado? Quantos não têm escolhido o lado errado? Quantas esposas, quantos filhos não têm escolhido o lado errado? Em vez de estar na presença do Senhor, escolhe estar no mundo, escolhe obedecer ao mundo, aleluia. E muitos estão perecendo, e o Senhor está chamando, aleluia, porque o Senhor tem promessa, o Senhor quer lhe colocar no lugar escolhido por Ele. Mas as lutas, a adversidade da vida tem tirado as pessoas porque eles não querem lutar.